Só quem sofreu bullying sabe o quanto é terrível ter que lidar com tudo isso. Sofrer bullying acaba gerando uma série de traumas, uma série de consequências para a vida adulta e também uma série de dificuldades que a pessoa só consegue resolver bem a longo prazo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje no relato do Maionese de Alho. Eu sou o sobrevivente e tô aqui com meu mano Bacaco. E caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que esteja te incomodando ou algo que você esteja sentindo, seja lido aqui pela gente, para isso basta você ter o link que tá no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito. E caso você queira fazer uma doação aqui pro canal e fortalecer o nosso trabalho, no link da descrição também vai ter o Live Pix para você fazer uma doação de qualquer valor. Dito isso, vamos ao relato. Oi, sobrevivente. Acho que seria interessante você falar sobre bullying. Por mais que seja um assunto popular, eu queria saber o que leva uma pessoa a fazer bullying. Eu fui vítima de bullying a infância toda e sempre me perguntei o que pode ter acontecido para esse tipo de comportamento existir em, por exemplo, crianças que muitas das vezes tiram vantagem de crianças mais inocentes, por assim dizer. Eu, por exemplo, não percebia que o que eu estava sofrendo era bullying. Eu tratava todo mundo como amigo e mesmo assim as crianças continuavam com os insultos e me excluíam do resto da turma. Sempre viam com essa história de gentileza gera gentileza. E eu ainda me pergunto como que uma criancinha pode ser tão cruel assim, mesmo sendo ensinada sobre bullying. No ensino fundamental também. Muitas vezes é falado em escolas sobre isso e nem os agressores conseguem identificar o que fazem. Eu acho que o que é falado em escolas não está atualizado para o bullying dos dias de hoje, como os grupos feitos para atacar pessoas dentro do colégio, ou as contas no Instagram que também atacam pessoas, as famosas contas de fofoca que nunca conseguem encontrar o dono e o único que sai ferido ali é a vítima. Só isso mesmo. Amo seus vídeos, sobrevivente. Toda sorte de bênçãos para esse novo canal. Maionese de Alho, primeiro de tudo eu adorei o nome Maionese de Alho. E muito obrigado, cara. Obrigado de verdade por abençoar o canal e por contribuir aqui com o seu relato. Eu gostaria de começar esse vídeo falando algo mais intelectual, mais bonito, né? Trazer diretamente para filosofia. Só que tem uma coisa que desde que a gente estava conversando sobre o relato antes, eu e o Bacaco, a gente chegou na conclusão de que não tem como não falar disso, mas enfim, eu vou ter que falar. É o seguinte, a gente tem a ilusão de que crianças são seres puros. A gente tem a ilusão de que crianças são seres de luz, são seres maravilhosos, agraciados com a inocência. Mas o que acontece é que a criança em si é um cérebro em formação. É um cérebro com zero... Eu não sei se zero exatamente, mas com muito pouco córtex pré-frontal. É um cérebro quase nada, né? Acho que só a estrutura básica que vai evoluir para um córtex pré-frontal. Em outras palavras, e não me entendam errado, pelo amor de Deus, mas crianças são animais. Claro, todos nós somos animais, mas a gente ainda tem, na nossa idade, a gente ainda tem uma certa noção das consequências, a gente tem uma certa noção de racionalidade. Crianças não têm. E é por isso que crianças são muito moldadas pelo ambiente, mais do que a gente, porque eu já até ouvi uma vez as pessoas falando que a criança entende tudo como verdade. Tudo que você diz para uma criança, ela entende como verdade. Então, se você cria uma criança num ambiente que ela é amada, que você diz que ela é bonita, que ela é especial, ela acredita nisso, e um ambiente contrário, ela também acredita nisso tudo. Beleza, por que a gente trouxe tudo isso agora no início do vídeo? Se a gente for olhar para antropologia, agora sim a gente pode abordar de uma forma mais inteligente o assunto. Se a gente for olhar do ponto de vista da antropologia, toda relação social segue uma hierarquia, certo? Toda relação social segue alguém que domina outra pessoa, ou alguém que é cooperativo com outra pessoa, ou alguém que é interpretado como inimigo, dentre outras formas de manter essa hierarquia. Primatas são assim e o ser humano é um primata. Então, a gente cria naturalmente hierarquias, e essas hierarquias também criam, quase que inevitavelmente, além de líderes, seguidores e todo o resto, criam uma espécie de bodes expiatórios, se é que a gente pode chamar assim. Tem um sociólogo chamado Norbert Elias, e ele mostrou que essa exclusão da galera que é de fora, né, é um mecanismo clássico de manter o grupo unido. Ou seja, eu não estou dizendo que o bullying é uma coisa positiva. Só estou dizendo que do ponto de vista da hierarquia social, muitas vezes excluir o coleguinha faz aquele grupo se sentir mais forte. É claro que isso é uma merda, né? Isso não é uma coisa positiva. Mas basta, por exemplo, algum aluno ser um pouquinho mais diferente, que ele já é excluído e reforça a coesão do grupo que está praticando bullying. E isso é terrível, né? O problema disso tudo é que a gente está numa sociedade também em que os professores, em que os pais, em que a galera mais velha não tá tão atenta quanto deveria pro bullying.
Ou até mesmo o professor está, ou até mesmo o pai está, mas eles não têm ferramentas o suficiente para lidar com esse tipo de bullying, principalmente com bullying digital. Principalmente com essa nova variação que é bem mais perigosa, expondo fotos dos estudantes, expondo imagens para zoarem com ele, postando imagens ou até mentiras como fofoca, né, espalhando tudo isso para prejudicar. Isso vai chegando num nível, no sentido criminoso mesmo, de crime. Vai chegando num nível que, em alguns casos, a polícia é necessária de ser acionada. Então, junta isso com esse comportamento mais animalesco que crianças têm, porque, mais uma vez, crianças são animais, mais animais do que nós somos animais. Isso não é um consenso científico, tá? Isso é uma opinião minha. E junta isso com o despreparo, ou até mesmo com o preparo, mas com a ausência de ferramentas para combater esse tipo de coisa, isso só acaba reforçando o bullying a longo prazo. Ou só acabam descobrindo algo quando já é tarde demais. Quando a vítima resolveu reagir e, infelizmente, elevou a violência para um nível muito alto, ou quando a pessoa tá tão traumatizada ao ponto dela perder desempenho na escola, perder, muito da infância dela e principalmente destruir a própria saúde mental. Então é triste demais que isso aconteça, mas infelizmente tem sido a realidade de muitas escolas e de muitos ambientes sociais também. E ainda nesse ponto que você mencionou de crianças ensinando a serem esses anjinhos que todo mundo pensa, ou essa pureza toda que todo mundo acha, eu tava mencionando com você antes do vídeo que tinha uma frase de um filósofo, economista, eu lembro o nome dele aqui agora, que é o Thomas Sowell, em que ele falou uma certa vez que a cada nova geração que nasce, uma nova geração de crianças, nada mais é do que uma nova civilização de bárbaros que precisam ser civilizados antes que seja tarde demais. Em outras palavras, a cada geração de crianças que nascem, crianças que aparecem, basicamente é mais um grupo de pessoas que a gente tem que tentar domar de algum jeito para que elas não causem problemas no futuro. Claro que filosoficamente tem toda uma discussão sobre isso, tem aquela discussão de estado de natureza, aí a gente vai para Rousseau, vai para John Locke, aquela parada toda de que as pessoas nascem ruins ou que a sociedade as contamina, mas ao mesmo tempo alguns discutem que as pessoas na verdade são uma folha em branco e que as experiências moldam quem elas são. Mas a gente pode dizer que, desde já, que sim, crianças são muito mais... Como é que eu posso dizer? São muito mais... Deixa eu procurar a palavra aqui. Você não precisa concordar comigo não, viu? Deixa eu receber o processo sozinho aí do... Tá. Não, mas eu posso dizer que toda criança é potencialmente um pequeno monstrinho que, se você não souber como domesticar, eu acho que dá pra colocar nesses termos pra deixar um pouco mais claro. Mas dá pra dizer que toda criança é uma espécie de animalzinho que, se você não souber como domesticar, aquele pequeno animalzinho vai causar uma série de problemas futuramente. E o problema de tudo isso é que uma criança tá em fase de aprendizado ainda. Crianças aprendem muito mais rápido durante os primeiros anos da vida por uma questão de sobrevivência mesmo. As crianças, quando elas estão aprendendo, elas estão absorvendo praticamente tudo que acontece ao redor. Porque tem aquela questão toda de que uma criança precisa se desenvolver o mais rápido possível para que ela se torne um adulto e consiga sobreviver por conta própria. Tem um fator evolutivo nisso tudo. O ponto é que, por mais que uma criança não entenda ou ela não tenha a mesma compreensão de mundo que nós temos, elas prestam atenção ao que acontece ao redor delas. É mais ou menos assim. Por mais que uma criança não entenda as implicações ou as consequências do que um adulto está fazendo, por exemplo, vamos pegar aqui um caso de uma criança que pratica bullying, mas o que ela tem de referência em casa é um pai alcoólatra, por exemplo. Uma criança não entende bem as implicações daquilo que ela está vivenciando em casa, ela não entende o motivo que leva aquilo, ela não entende o impacto que aquilo vai causar na vida das outras pessoas a longo prazo. Ela só entende que aquilo acontece daquele jeito, ela presta atenção naquele comportamento, e aquele comportamento acaba se tornando parte de quem ela é. O resultado é esse tipo de comportamento ser reproduzido em outras pessoas, especialmente com outras crianças. Claro, isso aqui é um exemplo específico, mas via de regra a gente pode partir desse princípio que uma criança tende a absorver com muito mais facilidade e até muito mais rápido o ambiente ao redor dela, sem necessariamente saber o motivo daquilo, como você mesma mencionou aí no relato, de que nem mesmo os agressores ou as pessoas que fazem bullying, elas têm ideia do que elas estão fazendo de verdade. Tem toda aquela questão da formação cerebral e etc, delas não terem um cérebro formado ainda, mas junto a tudo isso tem um fator ambiental. Nem sempre os adultos que são responsáveis por essas crianças têm preparo ou têm as ferramentas necessárias para que elas tenham um pouco de noção do que aquilo que elas estão fazendo é ruim. Claro, isso pode vir por falta de conhecimento, ao mesmo tempo que isso pode vir por omissão dos pais. É muito comum que algumas crianças que pratiquem bullying, na verdade, só não tenham, de alguma forma, passado por uma criação que colocou limite nesse tipo de comportamentos, seja porque os pais são muito ausentes ou simplesmente não ligam tanto assim para aquela criança, além de prover, sei lá, só cuidados básicos como alimentação e achar que
isso há bastante, mas acontece também de uma criança não ter freios, ninguém colocar freios no comportamento de uma criança, explicando pra ela o porquê que aquilo... Pode falar. Ela não tem regulação emocional também, isso que eu ia falar. Exatamente. Então tem uma série de fatores, ao mesmo tempo que ela não tem mecanismos fisiológicos que coloquem um freio naquilo que ela tá fazendo, ela também não tem pessoas ao redor que expliquem pra ela ou tentem de alguma forma fazer com que ela entenda que aquele tipo de comportamento pode ser prejudicial não só pra ela, mas é também pra outras crianças ao redor dela. Mas normalmente as pessoas elas tendem a menosprezar o impacto que o bullying tem de verdade na vida das pessoas. A gente costuma ver casos um pouco mais extremos, que geralmente é onde fica tudo mais escancarado, que é quando um aluno, por exemplo, decide ir até uma escola para se vingar das pessoas que fizeram bullying com ele. Claro que eu não tô falando isso para justificar esse tipo de comportamento. Independentemente das coisas que você sofreu ao longo da sua vida, você praticar um ato desse não é justificado. Mas o impacto do bullying ao longo da vida das pessoas afeta principalmente porque a gente está no estágio de formação ainda. Por mais que uma pessoa ao longo da vida tenha lidado com o bullying de uma forma um pouco mais humorada ou não sabia que aquilo que ela sofria era bullying de fato, como é muito comum, algumas crianças tendem a ver isso mais como brincadeiras entre amigos, tendem a ver mais como brincadeira de criança, mas não consideram o impacto que aquilo vai ter no longo prazo. Uma criança que, por exemplo, sofria bullying por ser um pouco mais acima do peso, ao longo da vida pode desenvolver uma série de problemas relacionados à autoimagem mesmo, de achar que o valor dela enquanto pessoa está completamente relacionado à aparência que ela tem. Até mais transtornos alimentares, inclusive. Exatamente, como pessoas que tiveram, assim, posso falar por alguma experiência que eu já vi, de pessoas que sofreram bullying por serem gordas durante a infância e adolescência, por conta do bullying acabaram desenvolvendo alguns transtornos alimentares, como bulimia ou mesmo anorexia. Não só isso, por mais que essas pessoas futuramente procurem alguma ajuda ou tentem conversar com outras pessoas acerca desse tipo de trauma que elas enfrentaram, normalmente elas são vistas como piadas ou mesmo como frescas, no sentido de que você fala sobre o quanto alguma determinada atitude de uma outra criança na sua idade quando você era mais novo te afetou profundamente, te afeta até hoje, e parece que as pessoas vão tirar onda com a sua cara por conta disso. E a parte mais complicada dessa situação toda é que você acaba sendo obrigado a ter que tolerar isso porque você vai ser visto como fraco socialmente, por não, entre aspas, assim, saber lidar com esse tipo de brincadeira que aconteceu com você. E inclusive, já virou até vídeo no canal principal isso uma vez, quando você falou sobre bullying, de pessoas que são cheias de qualidades hoje em dia, agora adultos, mas que ainda enfrentam muitas dificuldades e inseguranças por conta de bullying que sofreram na infância. E por mais que a gente utilize ajuda terapêutica, acompanhamento de um profissional para tentar resolver esses problemas e traumas, por mais que a gente se esforce, alguns possam ser resolvidos, é claro, principalmente relacionados à imagem, e a gente passe a entender as coisas por uma ótica diferente, ainda assim algumas coisas a gente vai lidar pelo resto da vida. Eu acho que, até de experiência pessoal nossa mesmo, tem coisas que eu ouvi quando era criança, tipo de piadinhas que eu ouvi quando era criança, especialmente me chamando de autista e coisas do tipo, que por mais que hoje em dia eu entenda que, sei lá, era só adolescente ou criança sendo idiota, fazendo coisa que era típica, por mais que não fosse adequado pra idade, ainda assim são coisas que podem afetar muito a vida de uma pessoa ao decorrer da vida dela, de ela se sentir constantemente inadequada ou que ela não se encaixe em grupo nenhum. Isso acaba alimentando mais sentimentos de solidão e aumentando a tendência a comportamentos nocivos, como isolamento ou mesmo consumo de outras substâncias para tentar compensar esse desconforto de não se sentir adequada. Uma parte do relato que me deixou um pouco triste quando eu li, isso em relação à empatia mesmo, né? Foi a maionese de alho, ou a maionese de alho, né? Dizendo que tratava todo mundo como amigo, e isso não era o suficiente. E isso é uma parte que me toca muito, porque durante boa parte da minha vida, pelo menos na escola, faculdade, eu sempre fui esse cara mais pra frente no sentido de tratar as pessoas bem, e várias vezes isso já se voltou contra mim. Na infância isso tende a ser pior porque a gente tem a ideia de que faz sentido. Se eu for legal com o coleguinha vai ser legal comigo. A gente vê muito isso em TV, por exemplo, em séries, em filmes, em coisas que moldam a nossa mentalidade quando a gente é criança. Só que em ambientes violentos, que são as escolas do Brasil, qualquer gentileza ou quase toda gentileza é vista como fraqueza. Quem dizia isso, se eu não me engano, é você que gosta de citar o René Girard, não é isso, Bacaco? Sim. Foi ele que desenvolveu a teoria do bode expiatório, né? Que num grupo que tem muita tensão, a violência de todos se concentra em só uma pessoa que é diferente, naquela pessoa que é mais vulnerável. E a gentileza nesse contexto, a inocência, sei lá, os traços de autismo, digamos assim, porque é o que estão praticando bullying ultimamente, né? Todo esse tipo de coisa
criança pode ser exatamente o que marca o indivíduo como um alvo. E não porque é errado a pessoa ser gentil, não porque é errado a pessoa ser inocente, não porque é errado a pessoa ser um amor com outras pessoas, ser simpático, ser amável com os outros. Mas num ambiente em que todo mundo vem de lares disfuncionais, num ambiente que todo mundo... Você pega a escola pública, por exemplo, em que todo mundo vem de uma família disfuncional, cara. Uma família que os pais são viciados em álcool ou em drogas. São poucas as famílias que fogem desse padrão. Então, quando você tá num ambiente que traz crianças regadas a tanta coisa disfuncional e você tenta ser minimamente funcional, você quebra toda aquela dinâmica do grupo. E quando você quebra a dinâmica do grupo, você se torna um alvo. Muitas vezes, as crianças excluem a outra que é diferente, nem mesmo por uma maldade consciente delas. Não é passando pano do tipo, o Joãozinho, ele fez sem querer. Existe uma certa maldade, mas eu acho que a gente nem consegue chamar de maldade ainda, porque não tem um cérebro formado ali pra decidir por conta própria que ela tá agindo daquela forma. Não tem nem mesmo uma ideia de julgamento moral daquilo que ela tá fazendo. Exato, assim, ela não consegue nem pensar o que é certo e errado exatamente. Exato. O adulto até fala, não pode, ou então pode fazer isso. Só que a criança só faz isso por seguir o que o adulto diz, não por entender na cabeça dela o que é errado, o que... É por isso que, por exemplo, na legislação, cara, menor de 18 não é preso. Porque se entende que antes disso, antes dos 18, você não tem cabeça nem pra entender a moralidade do mundo da forma correta. E a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre isso, porque é uma outra conversa. Não. Obrigado por me salvar antes da gente prolongar esse vídeo pra 40 minutos. Mas a ideia é justamente essa. Quando você tá num ambiente disfuncional, a gentileza é vista como fraqueza. E muitas vezes acaba sendo. Só que o problema é que isso gera uma série de consequências pra vida adulta e a pessoa tenta performar alguém que ela não é. Ela vira assim na vida adulta, então não vou demonstrar fraqueza não, vou ser frio e calculista aqui. Só que isso não funciona. O que acontece? Eu vou falar de um exemplo pessoal, mas eu não vou citar exatamente o que foi, porque vai acabar dizendo muito da minha identidade. Mas por um motivo eu sofri bullying, cara, desde o ensino... Desde que eu me lembro da escola, enfim, até mesmo na faculdade eu sofri bullying por conta disso. E quando eu era criança isso me incomodava muito. Depois de adulto eu zoava de volta, eu xingava de volta. Se alguém viesse tirar onda, eu tirava onda de volta, eu fazia o bullying reverso, né? Só que quando eu comecei a fazer terapia, uns 4 anos atrás, eu me dei conta de como todo esse bullying que eu sofri a vida inteira moldou praticamente todo o padrão de pensamento que eu tinha até hoje sobre mim. E pra você redesenvolver tudo isso, pra você recriar a visão que você tem de si mesmo, sem essa visão do bullying, é muito complicado e não existe uma dica que eu posso te dar aqui no vídeo que vai facilitar isso pra você. O que eu posso recomendar a quem estiver assistindo esse vídeo e quem passou a vida sofrendo bullying ou sofreu bullying numa fase da escola que foi muito ruim, é importante você não acreditar na visão que você tem de si mesmo se essa visão for negativa. Porque se você seguir o que os outros viam em você e internalizar essa versão, você vai acabar repetindo ela várias e várias vezes. O ideal é você, de alguma forma, recriar essa visão que você tem para uma visão mais saudável. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho e por isso que existem profissionais para isso. E acaba entrando, e como você mencionou, isso acaba sendo uma saída muito comum pra gente que sofreu bullying, de, sei lá, ouvir uma piada, ouvir alguma brincadeira e acabar revidando como uma forma de tentar lidar com aquela situação de uma forma mais confortável, de uma forma mais cômoda, ao mesmo tempo que, claro, tem pessoas que talvez não ligam tanto pra isso, tem pessoas que acabam partindo pra um humor um pouco mais autodepreciativo, e eu vou me incluir nessa, convenhamos, mas é comum que às vezes algumas pessoas usem isso mais como um mecanismo de defesa, para não ter que lidar com as próprias inseguranças, ou até mesmo como uma forma de revidar o ataque que elas sofrem, só que não na intenção da brincadeira, mas como uma espécie de troca mesmo, do tipo, alguém lança uma ofensa pra você, você lança uma de volta. E nisso a gente entra numa série de problemas relacionados ao bullying, que não são só relacionados à falta de preparo para lidar com isso, mas a gente tem uma série de omissões de todos os lados que acabam contribuindo ainda mais para um ambiente disfuncional. A gente tem, por exemplo, dentro dos lares das famílias dessas crianças, ambientes majoritariamente disfuncionais, com pais que não sabem bem como lidar com os filhos, não sabem bem como reconhecer esses padrões de filhos ou não sabem como colocar limites nesses comportamentos. Ao mesmo tempo, você tem uma série de crianças que não sabem discernir moralmente ou avaliar as consequências daquilo que elas estão fazendo, que prejudicam umas às outras. Aí quando uma criança decide tentar lidar com isso, falando com as autoridades da escola, as autoridades simplesmente não ligam, e na maioria dos casos às vezes até punem a vítima por conta de alguma coisa, e
você cria e você acaba criando um ciclo vicioso. Você tem uma série de fatores que contribuem para que um comportamento nocivo continue sendo perpetuado, ao mesmo tempo você não disponibiliza meios para que aquela criança procure alguma forma de encontrar ajuda na situação. Ao mesmo tempo que as crianças acabem se sentindo oprimidas por sofrer esse tipo de comportamento, futuramente elas também podem se tornar agressores de outras crianças mais fracas ou mais vulneráveis, como uma forma de compensação por aquilo que elas viveram, ou elas também acabam se sentindo um pouco mais passivas, no sentido de não conseguirem colocar limites ou impor limites nas outras crianças e acabam ficando muito mais suscetíveis a sofrer aquilo de novo. Ao mesmo tempo que ela sofre esse tipo de ofensa, ela não sabe bem como lidar da forma correta, às vezes ela parte para a agressão, que não é uma solução, ou ela acaba simplesmente aceitando aquilo, seja por inocência, assim, entre aspas, por não saber revidar, ou porque ela não consegue se sentir segura de que se ela fizer alguma coisa, ela vai ter alguma espécie de proteção por aquilo. E nessa questão da gentileza ser vista como fraqueza, o fator cultural pesa muito nisso também, só que não de forma tão direta, porque como eu mencionei, as crianças, elas não entendem como a gente vê o mundo, nós adultos, mas elas acabam prestando atenção a tudo aquilo, mesmo que de forma inconsciente. O cérebro acaba aprendendo, mesmo que nem sempre seja de uma forma tão, digamos assim, mais formalizada linguisticamente. Às vezes ela simplesmente vê que num país como o nosso, em que levar vantagem é basicamente o modus operandi do mundo, do nosso país, pra que ela vai querer se preocupar em ser honesta ou fazer o que é certo se ela vê que outras pessoas fazendo o oposto são mais recompensadas? Então é uma série de outras questões que, infelizmente, não é fácil de lidar, porque você não consegue prevenir pais disfuncionais de criarem filhos disfuncionais, ao mesmo tempo você tem outros pais que não conseguem ou não têm tanta facilidade em educar as crianças de uma forma que faça com que elas aprendam a impor limites desde cedo, e você tem muitas das vezes uma equipe pedagógica que também não está preparada para lidar com isso. Então acaba que a consequência depois são adultos que podem ter suas inseguranças ou mesmo comportamentos que não conseguem se livrar, e nem sempre vão recorrer a, sei lá, algum psicólogo para procurar resolver isso. Então, infelizmente, é algo que não é fácil de resolver, especialmente na realidade do Brasil. Talvez o que deva ser necessário não seja mais uma abordagem em relação ao bullying, porque, sinceramente, daqui já é uma opinião pessoal minha, você falar sobre bullying, apenas falar sobre bullying, por que acontece bullying, por que as consequências do bullying são essas, no amiguinho, isso não resolve o problema, não ataca a raiz do problema. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Meu querido ouvinte, eu quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações, se você ainda não fez isso, e claro, só se você quiser. E caso você queira fazer uma doação para ajudar a fortalecer o nosso trabalho, tem o link do LivePix aí na descrição. Muito obrigado por tudo. Maionese de alho, um abraço muito apertado em você. Espero que você fique bem. Espero que você consiga passar por isso e, se possível, procura um psicólogo para poder lidar com possíveis sequelas dessa situação inteira, tá bom? E eu desejo muita força. Galera, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço para cada um de vocês.